Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 199, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. E a questão agora é a questão de número 56. É preciso entender que, por ser um esmiuçamento, eu já disse isso outras vezes, mas de vez em quando é bom a gente repetir, né? Por ser um esmiuçamento, existe uma programação, né? Existe uma programação da espiritualidade e, na verdade, é como se fosse uma planilha que eu tenho à minha frente. Então, eu não posso falar além do que eu aqui falo. Eu não posso ir além. Então, eu tenho que obedecer. Às vezes, eu percebo que tem certos assuntos que eu podia ir muito mais além. Eu, com o meu conhecimento. Mas eu sou podado. Por isso que é importante a disciplina. Por isso que é importante reconhecer que o trabalho não é nosso, e sim da espiritualidade, né? Porque quem não reconhece, ele passa dos limites. Às vezes tem pessoas que podem pensar assim, nossa, mas podia ter falado muito mais coisas, mas por que não falou? Então tá aí, né, partes do esclarecimento. Então, na questão de número 56, é lógico, depois nós vamos ter que voltar. Tem um rodapé de Kardec aqui, depois nós vamos analisar eles. Se vou achar conveniente, nós vamos retornar a esse rodapé, essa nota de rodapé. Se não, nós vamos dar sequência. Então, na questão de número 56, Kardec diz assim: qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos? Uma vez que não difere da do Cristo, né? Olha só que coisa mais interessante. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos? Da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo. Porque se nós pararmos para analisar, conforme já dissemos aqui outras vezes, a doutrina dos espíritos, ela se fundamenta em nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu assumo isso que digo aqui, que se o Cristo não tivesse vindo há 2000 anos atrás, nós nos encontramos no ano 2023, se o Cristo não tivesse vindo há 2000 anos atrás, logicamente, a doutrina dos espíritos também não teria vindo a 18 de abril de 1857. Porque o Cristo é a base. Mesmo ele sendo a terceira revelação, mais de natureza humana, né? O que ele trouxe e nos delegou é de natureza divina. São leis imutáveis do Criador. Então, se o Cristo não tivesse vindo, a doutrina dos Espíritos também não teria surgido. Porque a doutrina dos Espíritos se fundamenta nas leis de Jesus, de Deus, trazida por Jesus. Mas olha que interessante. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, né?
uma vez que não difere da do Cristo. Não tem diferença nenhuma a doutrina dos Espíritos com as trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência, que lhe diz: não faças a outrem o que não quererias te fizessem. Então, nós sabemos, Allan Kardec, Hippolyte Léonard Rivail, mesmo consultando os bons espíritos, onde encontra-se escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, nós sabemos que, de certa forma, a nossa consciência é o nosso juiz. A nossa consciência é o nosso juiz, né? A pessoa dizer que não sabe o que faz, isso é pura ignorância. Agora, veja bem, é pura ignorância de causa e de efeito. De efeito e de causa. Então, olha só para você ver, do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência. Então, como já dissemos, a nossa consciência é o nosso guia. Então, veja bem, o que Kardec está querendo saber aqui, o que ele está nos esclarecendo aqui é: para quê? Ou melhor, por que mais, né? Nós necessitamos de revelação, nós necessitamos das leis de Deus, uma vez que a doutrina dos Espíritos nada difere das leis de Jesus, nada difere. Então, nós necessitamos de mais leis. Por qual motivo? Olha só. Qual a utilidade da doutrina moral dos Espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Nós precisamos de uma revelação? Nós precisamos da doutrina dos Espíritos? Por qual motivo? Se nós trazemos em nós, como está escrito aqui, um guia, dando-lhe a consciência, esse guia, que é a nossa consciência. Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? Ora, será que nós não encontramos em nós tudo que nos faz, conduzir sozinho, evoluir sozinho? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência, que ele diz: não faças a outrem o que não quererias te fizessem. Não é verdade? A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Kardec é sábio, né? Olha só para você ver. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens, né?
Agora, a gente sabe que esse processo ele é relativo. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Por que que ela é positiva? Por que ela é relativa? Porque devido à desigualdade evolutiva, em cada qual ela encontra-se num nível de desigualdade. Em meu coração encontra-se num nível, no teu coração num outro nível, e assim sucessivamente. Vamos procurar entender da seguinte forma: na Terra, 8 bilhões de pessoas. Então, é preciso entender que existe 8 bilhões, né, de moral natural que está positivamente inscrita no coração desses 8 bilhões de seres. Isso fisicamente. E os que já retornaram à pátria espiritual e o mundo espiritual. Quando os bons espíritos, através de Chico Xavier, já disseram que para cada ser que se encontra no corpo físico, na erraticidade existe mais o equivalente 4, 5 na erraticidade ser na erraticidade. Então, para cada encarnado na erraticidade existe o equivalente a 4, 5 outros seres lá. E é preciso entender que cada qual encontra-se num nível evolutivo devido à desigualdade evolutiva. Então, a moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens, dentro dessa desigualdade evolutiva, onde cada qual pensa de uma forma, age de uma forma, reage de uma forma, e assim sucessivamente. Porém, sabem todos lê-la nesse livro. Olha só. Aí já entrou uma interrogação. Porém, sabem todos lê-la nesse livro? Então, vamos voltar aqui. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Tá. Aí Kardec agora deixa na interrogação. Porém, sabem todos lê-la nesse livro, que o coração, a consciência? Será que o nível evolutivo qual nós nos encontramos, será que nós conseguimos, será que nós sabemos ler as leis do Criador na nossa consciência e também no nosso coração, devido ao nosso nível evolutivo? É óbvio, vamos analisar assim, o que Kardec mais ou menos está querendo dizer assim, que se nós soubéssemos ler os desígnios de Deus na nossa consciência e também as leis de Deus, né? A moral natural está positivamente escrita no coração dos homens. Se nós soubéssemos ler os desígnios de Deus na condição de moral natural que encontra-se em nosso coração, se nós soubéssemos ler os desígnios de Deus que se encontram em nós, pode ter certeza de que não havia necessidade, não haveria necessidade de Jesus e nem da doutrina dos Espíritos ter vindo acalentar o nosso coração, consolar o nosso coração. Mas é justamente pelo fato, isso aí já é fato,
mas é justamente pelo fato da nossa desigualdade evolutiva e justamente por nós não sabermos discernir uma coisa da outra, é que foi preciso as leis divinas ter vindo através de Jesus e através da doutrina dos Espíritos, mesmo nós possuindo no nosso coração a moral, né? A moral natural. Então, olha só para você ver. Porém, sabem todos os seres, né? Lê-la nesse livro, nunca lhe desprezaram os sábios preceitos? Nós nunca desprezamos os sábios preceitos? É lógico que a humanidade toda sempre desprezou os sábios preceitos. Que fizeram da moral do Cristo? Então você observa o quanto a humanidade é pobre de espírito, que mesmo detentores, todos nós, desse juiz que é a nossa consciência e da moral natural, né, positiva inscrita no nosso coração, nós ainda necessitamos. É aí onde nós necessitamos de nosso Senhor Jesus Cristo e também do Espiritismo. Como a praticam mesmo aqueles que a ensinam? Como a praticam mesmo aqueles que a ensinam? Quantos são detentores de um intelecto maravilhoso? Conhecem tudo, mas na prática é considerado um zero à esquerda. Reprovareis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam. Olha só para você ver como que Kardec é sábio. Reprovareis que um pai, nós vamos reprovar, né? Um pai que repita a seus filhos 10 vezes algo, né? Ou 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam, é as nossas condições evolutivas aqui na Terra. O que adiantou, vamos assim dizer, o que adiantou a vinda de Moisés? Praticamente nada. O que adiantou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos usar esse termo simbólico, praticamente nada. O que adiantou a vinda do Espiritismo? Praticamente nada. É lamentável ter que dizer isso. Não generalizando, é óbvio, porque isso aqui é um estudo. Porque é embasado naquilo que Emmanuel nos disse, através do Chico, que em 2000 anos nós melhoramos 2 milímetros. Então, se nós analisarmos 2 milímetros, é do tamanho da cabeça de um fósforo. Então, é vergonhoso as nossas condições evolutivas aqui na Terra. Aí Kardec continua. Por que haveria Deus
de fazer menos do que um pai de família? Então, se um pai de família, que é um pai de família, né, ele repete quantas vezes for necessária, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, as orientações a um filho, né? Por que haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Por que não enviaria de tempos a tempos mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho? Nós temos dito isso sempre aqui. Deus nunca nos deixou órfãos da misericórdia divina. Jesus nunca nos abandonou. Constantemente, nós aqui na Terra somos agraciados, beneficiados com emissários de Deus e de Jesus aqui nos acalentando, acalentando os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas melancolias, acalentando as nossas dores da alma. Mesmo trazendo em nós o verdadeiro juiz, que se chama consciência. O maior conselheiro nosso chama-se a consciência. Depois, nós sabemos que todos nós trazemos inscrito, né, a moral natural positiva inscrita em nossos corações. Então, é o que Kardec está querendo dizer. Para quê? Por que mais? Revelações. Se nós trazemos inscrito no nosso coração a moral natural positiva, se nós trazemos no nosso eu o verdadeiro juiz, que é a consciência nossa, onde tudo fica registrado, o positivo e o negativo, por que Deus enviaria? Por que Jesus enviaria a grande revelação, mais a doutrina dos Espíritos, que é a grande revelação, para poder nos revelar o quê? Nos orientar o quê? Se nós já possuímos tudo, né? Então, é onde Kardec aqui deixa nas interrogações. Por que haveria Deus de fazer menos do que um pai de família? Por que não enviaria de tempo a tempo os mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho? Então é preciso. Deus é misericórdia. Deus é amor. Eu vou usar aquele termo mitológico. Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele consiga se redimir e continuar vivendo. Então, pelo fato, porque isso é fato, pelo fato da nossa ignorância, pelo fato de nós não sabermos ler a nossa consciência, pelo fato de nós não sabermos
decifrar a nossa consciência, pelo fato de nós não sabermos lidar com as nossas ou vamos dizer nossas consciências no coletivo da humanidade, pelo fato de nós não sabermos lidar com as nossas consciências, pelo fato de nós não sabermos lidar, né, com a moral natural que encontra inscrita em nossos corações, é que Deus, né, nos envia esses seres luminares na forma de missionário e também na forma de revelação. Vamos para o próximo vídeo.